Isso que estamos dizendo de respeito à história é saber interromper os ciclos também, né? E um ciclo de um cara como o Hulk, você não vai empurrando com a barriga, né? E tô falando dos dois, né? Dos dois lados, de quem tem a caneta de um lado e do outro da mesa, né? Você não vai empurrando com a barriga, você resolve, né? Os ciclos têm que ser interrompidos na maneira, que, evidentemente, que os dois lados entenderem, ou que um dos lados ali entenda e que o outro vai seguir a sua vida. Mas da maneira que tá, não era o mais legal mesmo, né, Edu? O Atlético, ele tem esticado muito a corda com jogadores importantes. O Atlético tem muita dificuldade de cortar o cordão umbilical, sabe? De encerrar esses ciclos. Encerrar ciclo, cara, é respeito também. É isso aí. O Flamengo é um bom exemplo disso. Sabe o Palmeiras... Exatamente, eu sempre cito o Palmeiras, cara. Os caras ganharam, ganhou o Libertador brasileiro, não sei o quê. Pô, obrigado. Dá uma placa, chama lá, dá uma placa. Você vai tirar foto com todas as taças que você ganhou, sua família vai vir aqui. O Everton agora... É o mais recente, é o mais recente. Agora, O Scarpa vou respeitar tá no a sua história e você tá liberado para ir pro Grêmio, para seguir sua trajetória. O Scarpa tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e encerrou o ciclo dele. O Veiga agora recentemente encerrou o ciclo dele com a camisa do Palmeiras. Outros grandes jogadores, é claro que alguns são mantidos, mas são mantidos porque estão entregando. Você pega o Flamengo, quem daquele grande time de 19 tá aí? Arrascaeta e Bruno Henrique, eles seguem entregando muito. Sim. Olha o que a Arrascaeta fez ontem, cara. Não sai por causa disso. Agora, a partir do momento que você sente que baixou um pouco o nível, se o cara é ídolo, a torcida tá acostumada com ele jogando no mais alto nível. Baixou o nível, começa a encerrar o ciclo. E é respeito. O Atlético tem esticado a corda com alguns jogadores, não é só o Hulk. Recentemente a gente viu o Vitor, cara. O Vitor se arrastando no Atlético ali como goleiro, muito mal, já era para ter encerrado o ciclo antes, em outras oportunidades também, enfim. Na época do Marques, o próprio Marques com o Guilherme, num momento que o Atlético até poderia ter feito dinheiro com esses atletas, né? E ficou segurando, até o momento que já não entregava e financeiramente não entregaram. Historicamente o Atlético tem essa dificuldade. Então precisa... Às vezes o cara vai embora, aí você pega só o último recorte da carreira dele e trata como verdade absoluta. Cara, assim, é preciso aprender com isso. É preciso aprender com esses problemas e que o Atlético tenha tirado lições importantes. Outros ídolos virão, tá? A gente não sabe se do tamanho do Hulk, porque o que ele fez, como disse o Marcos, como eu falei no primeiro tempo da TBB, o que o Hulk fez com a camisa do Atlético é bonito pra caramba, cara. É difícil imaginar quando vai aparecer outro jogador de um nível do Hulk. Os números dele são assustadores. Não, são impressionantes. São 140 gols em 311 jogos. Só para traduzir isso, dá uma média de 0,45. Isso é o seguinte, a cada 2 jogos ele faz um gol. E vai aparecer, entendeu? Vai ter outro jogador importante na história do Atlético e tem que aprender com esses problemas. Hoje, o Hulk não tem mais ambiente, não tem mais clima, que o Atlético e o Hulk definam isso o quanto antes, para ele não ficar ali na Cidade do Galo, arrastando. Não, já define, já vai para o Rio de Janeiro, para onde for, né? Se for para o Fluminense, vai para o Fluminense, seja apresentado, começa a trabalhar com um novo grupo e o Atlético segue sua vida. Mas olhando para o retrovisor, como disse o Marques, entendendo a história e valorizando o que foi feito pelo Hulk com a camisa do Atlético, e o Hulk também, tá? E o Hulk também entender a importância do Atlético na história dele, na carreira dele, não sair emburrado, entender que o que aconteceu agora é momento, que todos estão sujeitos a isso, passar uma borracha e também desfrutar de ser um dos maiores jogadores da história de um clube do tamanho do Atlético. Preciso falar agora sobre uma economia milionária sem Hulk. O Atlético Mineiro ainda não oficializou a saída de um dos seus principais ídolos, mas parece ser questão de tempo. Hulk chegou a ficar de fora do jogo contra o Flamengo nesse domingo para evitar o 13º jogo no Campeonato Brasileiro, o que o impediria de atuar por um rival. E o Hulk interessa em especial ao Fluminense. Logo de cara, com os salários do Hulk, a economia do Atlético gira na casa até dezembro de 21 milhões e meio de reais. É que o Hulk custa 2 milhões e meio de reais por mês. Importante registrar que se o Flu contratar agora, vai desembolsar cerca de 6 milhões e 600 mil reais sem poder utilizá-lo. O registro dos atletas só pode acontecer a partir de 20 de julho. Então há esse ato de mais ou menos 2 meses e 20 dias sem poder utilizar alguém que é super diferente. Chegaram a especular que o Botafogo também tem intenção de fechar com o Hulk. Já li em rede social gente torcendo para que ele vá para o Palmeiras, para o Vitória, entre outros clubes. Mas o que pega nesse momento para a rescisão do contrato é uma dívida que o Atlético tem com o Hulk. O Hulk também gostaria de uma pequena compensação financeira para sair. A tendência é que exista uma rescisão de contrato de forma amigável.
Hulk, que treinou de forma separada do restante do elenco nessa segunda-feira e não vai viajar com o time para o Peru, onde o Atlético enfrenta no meio de semana o Cienciano pela Copa Sul-Americana. A família Menin começou a aportar aqueles mais de 500 milhões de reais que vão ser utilizados para quitação de dívidas bancárias. Já foram aportados 105 milhões de reais de um total de 530 milhões. Os outros 425 milhões de reais serão depositados nos próximos 30 dias. A ideia é que, com o pagamento dessas dívidas bancárias, o Atlético tenha muito menos gastos com juros da dívida. A história do Hulk, assim, do que a gente noticiou ontem aqui na ESPN, e que outros colegas também noticiaram, assim, óbvio, você tenta cercar para ver se está fechado, qual a temperatura dessa negociação, e o que me disseram foi assim, que o Fluminense nunca desistiu do Hulk. Mas você vai falar, mas publicamente tudo foi noticiado na janela que o Fluminense desistiu do Hulk e tal. E aí ontem ontem saiu a notícia e hoje de manhã consegui falar com uma fonte que me disse o seguinte, o Hulk, ele tem uma história gigantesca com o Atlético e o Fluminense respeitou sempre essa história. O Fluminense nunca quis atropelar o Atlético em relação a essa negociação do Hulk. O Fluminense sempre respeitou muito o que seria uma saída e que o Fluminense sempre quis uma saída serena do Hulk com o Galo. E o próprio jogador também, pelo tamanho que ele tem e pela história que ele tem no Atlético. Ontem foi um movimento em que o Atlético quis também respeitar a história do jogador e quis deixar o jogador tranquilo nessa negociação. E, obviamente, não iria fazer os 13 jogos, não faria sentido, já que o Hulk está fazendo um movimento de novo de negociar com o Fluminense. Então, o Atlético está bem tranquilo, o Brax, toda a diretoria do Atlético, estão deixando a coisa acontecer, porque sabem que não é legal você ter um jogador que não está ali com a cabeça ali, tá com a cabeça numa negociação. Então, por isso, o Atlético deixa o Hulk tranquilo para terminar, enfim, essa negociação. O Flu, que nunca desistiu, quer uma saída dele sem ser tumultuada, não quer briga com o clube, não quer se indispor com o Atlético e espera finalizar essa negociação de maneira serena e que fique bom para todos os lados. Então esse é o status hoje dessa negociação Hulk e Galo. E Galo e Fluminense. Galo e Flu, porque ontem ficou essa coisa, né? Poxa, foi pro jogo, não foi avisado, não ficou no estádio depois. Eu vi que teve torcedor do Galo que ficou até chateado com isso também, né? Ele já tinha dado uma entrevista, não foi, Bruno, muito forte, que a gente repercutiu aqui no meio da semana passada, e você até falava também que aí em Portugal muitos também sonhavam com uma despedida dele por aí, Bruno. Torcedores do Porto, né? A estrutura do Porto, a diretoria, aliás, o Porto caminha para ser campeão nacional agora na próxima rodada. Enfim, vai ser campeão português do Porto. Na cabeça de alguns torcedores era caminho aberto para o Hulk voltar e se despedir aqui no estádio do Dragão. Só que nunca foi muito a ideia não só da estrutura, mas do próprio Hulk, né? Semana passada a gente falou que mesmo com essa proximidade dos 12 jogos, ficar inviável para se transferir dentro do futebol brasileiro, ou pelo menos para jogar no Brasileirão, que a prioridade dele continuava, passava mais pela permanência no futebol brasileiro do que voltar para a Europa, voltar para o estrangeiro. E aqui são informações que eu vou largando agora, o Felipe vai complementando daí, você, o Hernan, enfim, o tema Hulk é bem amplo. Foi depois dessa entrevista mais forte do Hulk, a informação que eu tive é que foi daí em diante que o Fluminense voltou a acelerar as conversas. Como bem disse o Hernan, o Fluminense nunca desistiu, nunca tirou o Hulk do horizonte, mas pós-desabafo, pós-entrevista polêmica, foi ali que o Fluminense mergulhou de novo na história do Hulk de vez. A informação que eu tenho é que o contrato para o Hulk é o mesmo ofertado da última vez, um contrato válido até dezembro de 2027, com uma possibilidade de renovação a depender dos dois lados, ou seja, é o mesmo tipo de vínculo que o Fluminense ofereceu lá atrás. O que eu estou tentando confirmar agora, e recebi uma resposta há poucos minutos, mas requer mais apuração,
Lá atrás, naquela negociação antiga do Fluminense com o Hulk, para o Atlético liberar o Hulk, foram várias exigências e condicionantes que envolviam porcentagem de jogador da base, não poder jogar contra o Atlético, etc, etc. O que eu tenho para já agora, mas que requer mais apuração, mas já estou um pouco tranquilo em largar parte da informação, é que essas exigências não entrariam nos moldes da negociação atual, que para essa negociação ir para frente, o Hulk abriria a mão de um dinheiro que tem pendente, uma dívida que o Atlético tem com o jogador. Então talvez, eu não sei agora a questão das exigências antigas, se elas vão entrar nesse pacote, mas o que eu tenho de extra aqui é que o Hulk, se de fato trocar o Atlético pelo Fluminense, é porque ele abriu mão de uma pendência financeira, uma dívida que o Atlético tem com ele. No Atlético, a palavra é... Óbvio, ninguém quer perder o Hulk pelo histórico que ele tem, mas a palavra economia faz total sentido. Então, tipo assim, o Hulk saindo do Atlético representa uma economia e um desafogo na folha salarial. Uhum. Então isso vai ao Atlético, quem faz as contas ali na planilha é visto com bons olhos. Entende mas que... ele não pode sair também, poxa, o Hulk é um cara que tem que sair pela porta da frente, tapete vermelho e tudo, né? Eu trouxe na sexta-feira aqui, que o Hulk ele sentiu desrespeitado por parte da diretoria do Atlético Mineiro pela forma como foi conduzida toda essa história. Ele sente que houve um desrespeito com a história dele no clube. Ele até trouxe na sexta-feira no Fala Fonte aqui que ele queria se aposentar no Atlético Mineiro, não queria aposentar neste ano, mas a forma como foi conduzida toda essa história entristeceu muito o Hulk e ele ouviu nos bastidores, ele e seu staff, que o Atlético Mineiro toparia negociar ele no meio do ano. Até como o Hernan falou aqui, uma economia, tudo mais. O Atlético Mineiro sinalizou a todo momento que poderia negociar o Hulk. E aí isso abriu uma brecha pro Fluminense e o Hulk agora, com toda a questão que ele vai ser negociado e ele tá tranquilo. Ele sente que é o momento de sair, o Atlético Mineiro não tratou ele da melhor forma e agora ele vai partir para novos rumos aí. E aí foi perto do jogo que ele recebeu essa sinalização? Tipo, segura, não joga, porque senão ele estouraria os 12 jogos, né? Aí assim, para mim, a informação do Atlético é uma informação que blinda o Hulk, né? Deixar ele tranquilo, negociar com o clube que ele está negociando. Essa é a resposta. É uma resposta protocolar, mas é uma resposta que, para mim, blinda muito o que é o Hulk, o tamanho que ele tem. É aquela coisa de não se indispor também com o jogador. O jogador está insatisfeito? Beleza, o jogador tem todas as suas questões, tudo é muito válido, mas o Atlético olha e mira a história do jogador. Tipo, não quer sair em litígio, não quer sair brigado, não quer sair dessa maneira ruim, dessa maneira negativa, com um cara que venceu e conquistou tudo que o Atlético conquistou nos últimos anos. É responsável, o Hulk é o carro-chefe desse Atlético vencedor dos últimos anos, que ganhou um brasileiro depois de 50 anos, que ganhou uma Copa do Brasil. Então, assim, é um Atlético que blinda um pouco a situação do Hulk, deixando ele pronto para essa negociação e pronto para essa saída. Não é uma saída fácil. Não é um fim de ciclo fácil nem para o Atlético, porque assim, o torcedor do Atlético vai ficar sempre o quê? Do lado do ídolo, do lado do cara que tá ali, sempre foi muito, muito profissional. O Hulk, se você pegar o histórico dele, não só como atleta, mas principalmente no Atlético, na boa e na ruim, o Hulk sempre foi muito profissional. Claro. E isso o torcedor sabe enxergar. E, obviamente, as críticas vão para cima da diretoria, vão para cima do clube, quando você perde, entre aspas, um ídolo para um time que está disputando o título na Série A e está na Libertadores. Ô Bruno, em relação ao Hulk, eu não sei se você tem a ideia já de até quando vai essa proposta para ele, e depois eu já queria, acho que, falar do Flamengo, porque a gente tem que falar do Plata, né? Porque foi um cara, não sei se foi pivô da saída do Felipe, acho que não, né? Não. Mas era um nome, não foi pivô da saída. O Felipe Luiz, inclusive, ele defendeu muito o Plata. Defendeu muito, enquanto o Plata, às vezes, não justificava essa defesa. Isso, né? Exatamente. Agora ele parece justificar qualquer defesa também, Bruno. É isso, mas voltando então rapidinho no tema Hulk, para fechar do meu lado aí, talvez do lado de vocês também, reforçar então a informação de que o contrato para ele até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação, a depender dos dois lados. É aquilo que o Fluminense ofertou para ele.
E tendo em vista com quem eu conversei hoje pela manhã, entre Fluminense e Hulk, é uma situação muito bem organizada já, tá muito bem definida. Ó, dá até para dizer talvez então um princípio de acordo verbal entre eles. Agora falta o acerto entre clubes, essas exigências, esse valor pendente que tem em cima da mesa. Então entre Hulk e Fluminense, já não sei, aí não vou entrar na ideia de se essa mensagem que chegou pro Hulk antes do jogo já era o sim do Fluminense, era tudo bonitinho, mas sim, ontem o processo avançou muito por conta de que o Hulk gosta daquilo que o Fluminense oferta para ele. Mas ainda falta a negociação entre clubes, porque o Hulk tem contrato vigente, né, com o Galo até o fim do ano. É isso aí, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos aí pela companhia. Quem chegou aí até o final do vídeo, muito obrigado. Antes de sair do vídeo, deixa aquela moral, aquele like, que só vocês conseguem. Ajuda o canal aí a continuar crescendo. Muito obrigado. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, tá? Esse canal aqui, notícia todos os dias, só do Atlético Mineiro, tá? Então, seja muito bem-vindo aí para estar se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação para não perder nada que sai aqui no canal, tá? E também para ser avisado pelo YouTube, então é importante você ativar o sininho de notificação, beleza? E deixa aí também seu comentário, tá? A participação de vocês é muito importante pra gente, então deixa aí a sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo, tá? E mais uma vez, quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando no canal, de estar vindo para este canal, estar se inscrevendo, vir fazer parte da massa aqui no canal. Tamo junto. Assim que sair notícias, a gente pega e coloca para vocês, tá bom? Sempre buscando notícia para vocês. Então, um forte abraço para quem fica. Tamo junto e até amanhã. Valeu, massa.